Você quer andar? A mãe tem medo do nenenzinho, não. Já comprei ingresso, vai ter que ir agora. Nenenzinho, a gente tá indo. Ih, a gente tá subindo, meu Deus do céu. Nenenzinho. Deus abençoe. Ai, você tá gostando? Hã? Sinto que algum dia ainda vou te ver. Ela, girando a roda ali, ó. Olha lá. Peixe ali? Tem peixe? Te amo. O papai tá chegando. Oi, papai. Oi, papai. Oi, papai. Oi, papai. Oi, papai. A gente andou de telefone.